O julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer foi suspenso no início da tarde pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Veja a reportagem da TV Cultura. Ela foi protocolada no mesmo ano, mas o julgamento só começou há 2 meses. Daí veio um pedido de vista que paralisou a discussão até ontem, quando foi retomada pelo TSE. Esse processo amadureceu neste tempo de quase 3 anos, mas ainda assim ele foi rápido, porque foram dezenas de testemunhas ouvidas, isso todo mundo acompanhou, foram várias perícias em documentos, notas fiscais falsas ou não falsas, transferências de dinheiro daqui para ali. Ao longo do processo, o relator, ministro Herman Benjamin, abasteceu o parecer com outras investigações. Entre elas, uma que inclui denúncias de pagamentos de Caixa 2 feitas por executivos da Odebrecht. As defesas de Dilma Rousseff e Michel Temer pedem que essas informações sejam retiradas da ação. Já o PSDB quer mantê-las, conforme pedido feito ontem por Eduardo Alckmin, advogado do partido. Por outro lado, o partido se mantém firme na base do governo. Houve um movimento de deputados querendo sair da base aliada e as lideranças tentaram conter esse movimento. Além da cassação da chapa, existem outros desfechos para o julgamento. Ser adiado de novo ou inocentar os acusados. Há também a possibilidade de que o TSE determine que o processo volte ao estágio de elaboração de provas ou que dê vereditos diferentes para Michel Temer e Dilma Rousseff com o desmembramento da chapa. Se condenada, Dilma Rousseff fica inelegível por 8 anos. Michel Temer também, além de ter o atual mandato cassado. Mas as instâncias judiciais permitem que ele se mantenha no cargo enquanto o recurso é julgado. Este assunto nós analisamos agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Lucas Lazari. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Bives. Prazer estar aqui. Cumprimento os teus telespectadores também. Bom, eu quero lembrar que você pode participar da nossa conversa. Tem alguma dúvida a respeito desse processo? O que vai acontecer com tantas possibilidades, como a gente viu na reportagem? Você pode mandar a sua pergunta, a sua questão para o WhatsApp em forma de texto. Anote aí o número 99588-2374, 99588-2374. A gente está esperando o seu comentário, a sua pergunta. Bom, doutor Lucas, a sessão foi interrompida e a expectativa é que amanhã dure o dia todo. Já podemos ter algum resultado diante de tantas possibilidades, como a gente viu? Pode caçar, pode não caçar, pode separar, pode voltar a um estágio inicial. Eu estou em dúvida mesmo do que vai acontecer, né? E lembrando que a gente tem pouco tempo para um resultado efetivo, se a gente está pensando em eleições indiretas, diretas ou qualquer outra alternativa. Bom, o que eu achei de mais interessante no julgamento de hoje é que os ministros, por unanimidade, através de uma sugestão do ministro Gilmar Mendes, optaram por já marcar mais sessões extraordinárias. O julgamento amanhã, que ia durar apenas amanhã, vai ser manhã e tarde. Já convocaram uma sessão para sexta-feira e já sinalizaram que, se necessário for, haverá uma sessão no sábado. O que, para mim, aparenta que há entre os ministros um desejo de finalizar esse processo logo. Sim. Me parece que, pelo menos, a questão de haver um pedido de vista, aparentemente, será algo que não irá acontecer. Bom, então a gente já, de início, pode ter uma interpretação muito clara. Empurrar com a barriga não é o que estão fazendo, estão querendo resolver de uma vez. Não, o que estão fazendo, estão trabalhando bastante. Isso tem que ser reconhecido. Bom, quais são as possibilidades, né, do ponto de vista jurídico? Separar presidente do vice, como alguns querem fazer, separar as chapas, Dilma de um lado, Temer do outro, ou manter a chapa como algo único, isso é possível? A questão da separação das chapas, que é uma das teses de defesa do agora presidente Michel Temer, é, na minha opinião, o argumento secundário da defesa. O principal argumento da defesa, tanto de Dilma, mas principalmente de Temer, que é quem, por motivos óbvios, está mais engajado no processo, é afastar das provas as questões envolvendo as delações tanto da Odebrecht quanto as delações do João Santana, sim, marqueteiro da campanha. Aí, na minha avaliação, que o processo será decidido. Se o TSE entender por trazer ao processo essas provas, por analisar essas provas, a condenação fica muito encaminhada, digamos assim. Sim. Se o TSE entender por afastá-las,
a chance de absolvição é muito alta. Então, eu penso que a separação das chapas, seja, caçar a Dilma e não caçar o Temer, é algo muito pouco improvável. Quem assistiu o julgamento ontem viu que a defesa de Temer, nos 15 minutos que teve direito de fala, tratou muito pouco disso. Quem leu as petições apresentadas pelas defesas viu que isso não é o ponto central das defesas, que o ponto central realmente é afastar do processo aquilo que não era objeto da causa quando ela iniciou lá em 2014. Sim. Eu quero lembrar que, se você tem alguma dúvida, o processo é complexo. Muito. Muita gente acaba por não entender, e é difícil, né, para o leigo, por exemplo, reproduzir algo que tecnicamente é bastante complicado. Se você tem alguma dúvida do que pode acontecer no aspecto jurídico, né, se isso pode realmente, né, desencadear, por exemplo, no afastamento do presidente Temer, ou até mesmo na questão de Dilma Rousseff, que por mais que pareça, o doutor Lucas disse agora, que a ex-presidente, ou presidenta, como ela gostava de ser chamada, pareça não estar tão interessada, mas durante o julgamento de impeachment ficaram preservados os direitos políticos dela. Né? Nesse caso, ela perderia isso. Sim, ela no atual momento, tem o direito de ser candidata em 2018. Inclusive, ela é... Não sei se vai, mas... Inclusive, ela é eleitora aqui no Rio Grande do Sul. Então, Sim. o estado em que ela seria candidata seria aqui no nosso estado. Sim. Mas caso venha a ser caçada a chapa do TSE, ela perderia esse direito. Então, há um interesse, de certa forma, né? Há um interesse. Muito expressivo. Inclusive, a defesa de Dilma, uma das preliminares que foi julgadas hoje, era de que a defesa de Dilma alegava que, por causa do impeachment, o processo no TSE deveria não mais ser extinto, porque, em tese, teria o que nós no direito chamamos que é a perda do objeto. Sim. Só que aí, corretamente, na minha opinião, o TSE disse, não, ainda há o que se decidir aqui, porque há uma inelegibilidade a ser imposta, que o Senado não impôs, e há também o mandato do vice que tá em jogo. Sim. Então, são duas questões bastante expressivas, como eu estava falando antes, né? Mas o advogado que defende a presidente Dilma afirmou ontem que a prestação de contas foi uma só, feita pela chapa, o que já caracteriza, né, que é uma chapa que não pode ser dividida. Isso já não é uma configuração que por si só impossibilitaria essa separação, ou outros argumentos também vão entrar? A gente vai ali caixa 2. O caixa 2, penso eu, que seja para todo mundo. A defesa de Temer, enfim, está cumprindo seu papel, e é importante para a democracia que ela cumpra o seu papel com muita qualidade. Está sustentando a tese da separação de chapas, alegando duas questões. Primeiro, alega que o presidente Temer abriu uma conta bancária exclusiva para arrecadação de recursos, o que não é obrigatório os vices abrirem. Sim. Não é comum os vices abrirem, por sinal. Eu, como advogado, nunca oriento o vice a abrir conta de campanha, porque é só mais o complicador na hora da chapa apresentar as contas, mas ele o fez. E segundo, a defesa de Temer se agarra num precedente muito frágil, na minha avaliação, com todo o respeito a quem concorda com essa tese, num caso que envolve o governador de Roraima, em 2006, que faleceu ao longo do processo. O vice, por óbvio, virou governador, e aí o TSE, no julgamento, disse, olha, o processo aqui como o processo contra o governador ele está morto, portanto não pode fazer defesa, nós teremos que flexibilizar a questão da unicidade da chapa. Interessante dizer que, se a chapa for cassada, a inelegibilidade da Dilma é automática. A inelegibilidade do Temer não é automática. Pode perfeitamente o TSE cassar a chapa, ou seja, tirar Temer do cargo, mas manter a ele o direito de ser candidato na próxima eleição. Por sinal, é esse o parecer do Ministério Público. O Ministério Público fez um parecer no processo defendendo a cassação de ambos, ou seja, não concordando com a tese de separação da chapa, mas sustentando que o presidente Temer não fique inelegível, porque o vice ele tem que se afastar do cargo. Uma questão, na minha avaliação, com todo respeito à defesa de Temer, que pensa o contrário, porque se o tribunal entende que a vitória eleitoral só foi possível mediante uma fraude, o vice foi eleito com os mesmos votos da titular. Sim. Então, ainda que ele não tenha cometido crime algum, não tenha cometido nenhuma ilicitude, ele foi beneficiado por isso, e só por isso ele está no exercício do poder. Já a inelegibilidade, que é uma pena, isso sim poderia-se, e o Ministério Público, no seu parecer,
entende que Temer não deve sofrer pena de inelegibilidade, uma vez que não era ele a cabeça da chapa. Sim. Bom, a gente também está aqui falando de aspectos jurídicos, mas podemos analisar politicamente, né? Já mostravam um pouco, pelo menos, tudo bem, a gente sabe que cada um tem os seus e vai captar o seu dinheiro de forma legítima ou não, né, com os seus apoiadores. Agora, já o fato de abrir uma conta única, né, para o vice, especificamente para o vice, já demonstrava que a chapa, de alguma forma, não era tão unida, unificada assim. Bom, para recapitular, né, o PSDB entrou com uma ação pedindo a cassação da chapa Dilma e Temer e o TSE começou a julgar suspeitas de irregularidades nos repasses a gráficas que prestaram serviço para a campanha eleitoral de Dilma e Temer. Foi uma jogada política até mesmo, a gente estava vendo ali o pessoal falando do PSDB. Como funciona, né, quem pede, né, só para a gente entender qual é o papel do PSDB dentro desse processo todo. Como classificar o PSDB, que faz parte do governo Temer hoje, né? Como é que a gente pode entender essa atuação do PSDB nesse pedido? Bom, do ponto de vista jurídico, óbvio que não dá para descontextualizar a questão política. O PSDB, não só o PSDB, mas como candidato Aécio Neves e a coligação de partidos que apoiou a candidatura de Aécio em 2014, ajuizou 4 ações, na verdade, pedindo a cassação da chapa eleita, pelos fatos que tu corretamente narrasse para os nossos telespectadores. Sim. E o processo está tramitando. Muito se comenta de que o PSDB hoje não tem mais tanto interesse assim em fazer defesa. Eu leio até algumas críticas, na minha opinião, não apenas injustas, mas muito injustas, contra a defesa de Dilma, de que o PT estaria ajudando o Temer a ficar no governo. Eu sempre faço a comparação, quem gosta de futebol, e o Brasil é um país que tem uma paixão, verdade. Há casos em que a torcida vai para o estádio torcer para o seu time perder, porque se o seu time perder, é melhor é pior para o seu rival, digamos assim. Mas o jogador que entra em campo, ele tem a obrigação de é um profissional. E nenhum advogado com mínimo de ética vai aceitar trabalhar num processo e não fazer o melhor possível para que o interesse de quem lhe outorgou uma procuração seja bem defendido. Então, eu não tenho dúvida alguma, quem assistiu o julgamento com a defesa enfim, os advogados que apresentaram o PSDB trabalharam muito bem no processo, tentaram muito bem pela cassação, e o advogado Dilma fez o que tinha que fazer, que era fazer uma defesa contundente contra a cassação da chapa. Bom, vamos avançar agora. Se houver a cassação da chapa, Temer pode recorrer ao Supremo, né? E quanto tempo até ele ser obrigado a deixar de fato a presidência da República? Lembrando que hoje a gente está falando de justiça eleitoral. Isso pode ser levado ao Supremo? Essa é uma questão muito interessante, é mais uma das questões nebulosas no julgamento. Porque o Código Eleitoral estabelece que todo recurso contra a cassação de chapa, cassação de prefeito, de governador, de presidente da República, possui necessariamente efeito suspensivo. Porém, o TSE, em dezembro do ano passado, entendeu que é inconstitucional essa regra e o TSE estabeleceu um critério. O prefeito eleito, cuja ação de cassação contra o seu mandato é julgado em primeiro grau pelo juiz da sua cidade, a partir do momento que o TRE julga o seu recurso, ele está afastado do cargo. O que significa que ele pode recorrer ao TSE, porém recorrerá já fora do mandato. Os governadores de estado que têm o seu mandato, a ação contra o seu mandato julgada primeiramente no TRE, podem recorrer ao TSE e depois que o TSE julga o seu recurso, eles podem recorrer ao STF, porém já recorrem fora do cargo. Ou seja, o TSE que não é um critério que tem direito a um recurso. Sim. A partir do segundo recurso não possui mais efeito suspensivo. O presidente da República, a chapa Dilma Temer, é julgada diretamente no TSE. Então, ela tem direito apenas a um recurso no STF. Porém, uma questão que os nossos telespectadores têm que não são ligados à área do direito, pode ter mais dificuldade de entender. O recurso para o STF é um recurso que não mais reexamina fatos, não mais reexamina provas. O nome do recurso é recurso extraordinário justamente porque o nome ele é extraordinário. O recurso extraordinário apenas julga se a Constituição foi bem interpretada pelos ministros do TSE ao aplicar a pena, a eventual pena no caso. Então, teria ali um ponto nebuloso se esse recurso, que ao contrário dos recursos que os governadores e os prefeitos têm direito, não um recurso que reexamina fatos, que reexamina provas,
poderia ou não poderia ter efeito suspensivo. Isso é mais um caso que terá que ser decidido em caso, óbvio, de condenação da chapa. Só ver se eu entendi. Nesse caso, ou até mesmo nos outros casos, quando vai a um recurso do TSE, tem que ser fora do cargo já. Não. Quando o prefeito recorre ao TSE, já é Sim. fora do cargo, porque ele teve direito ao recurso ao TRE. O governador, que ao contrário do prefeito é julgado direto no TRE, ele recorre ao TSE no cargo. Sim. Aí, quando o TSE julga o seu recurso, ele recorre ao STF já fora do cargo. Já fora do cargo. Acontece que o presidente já é julgado direto no TSE. Tá. Só que ele não tem, ao contrário do prefeito e do governador, ele não tem direito a um recurso que reexamine fatos, que rediscuta provas. Perfeito. Bom, para fechar, o fato de Gilmar Mendes estar à frente do TSE e ter uma relação muito próxima com Michel Temer, participar de reuniões, encontros, por exemplo, não o torna impedido de presidir, né, essa votação, presidir e votar nesse caso também? Isso não foi alegado pelas defesas, então ele, enfim, pode até fazer uma crítica que ele deveria ser. Eu acho que ele deveria ser um juiz muito mais discreto, dar muito menos entrevistas e se meter muito menos em fatos que não são afeitos à sua tarefa de juiz. Porém, como isso não foi alegado pelas defesas, ele vai poder exercer o seu voto. Sim, se é bonito ou não, a gente pode até questionar, mas poder ele pode. Poder ele pode. Bom, Dr. Lucas Lazari, advogado especialista em direito eleitoral, sempre um prazer receber o senhor e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Biggs. Vamos analisar depois a decisão, tá? Já fica aqui o convite. Muito obrigado.